Hoje nós estaremos possivelmente concluindo o capítulo Incorporação, que é justamente o capítulo que retoma a questão da mediunidade, né? Vamos ver aqui a compreensão, a introdução, extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 22, versículo 12. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Vamos ver aqui algumas observações sobre esse texto que Emmanuel nos traz. Então, nós somos chamados a refletir sobre a nossa forma de encarar a realidade dos objetivos maiores da nossa vida. E Emmanuel começa dizendo que para as pessoas que apenas olham a experiência humana reencarnatória como uma viagem física, orgânica, o que eles, de uma forma até consequente a isso, é o receio e a expectativa da morte como encerramento de todas as expectativas de existência para ele. Mas aqui Emmanuel faz as diferenças que o tema compõe. Porque já em relação ao homem espiritual, a maneira de encarar a vida, a existência, não é como uma viagem cujo término é o féretro, é o cemitério. E é justamente nessa perspectiva que a doutrina espírita mais nos habilita a consolidar essa realidade que de fato é a vida, e nisso vejam o resultado maravilhoso. É porque significa para qualquer um de nós o caminho de redenção própria. Aqui a gente lembra bem que a redenção ou libertação foi a missão, o alvo maior da vinda do Cristo à Terra. Em termos literais, todas as doutrinas cristãs têm a divulgação de que Jesus veio à Terra para salvar o homem. Salvar, que é o mesmo sinônimo de redimir ou de libertar. Mas essa redenção, essa libertação se dá justamente da mudança profunda e completa de encarar a existência na Terra. A perspectiva de encarar do ponto de vista espiritual muda tudo e representa para nós esse despertamento, como Emmanuel aqui coloca, do homem consciencioso, que reconhecerá a maioria das ações na experiência física encerra-se ou leva a uma preparação incessante para a vida com que será defrontada além da morte do corpo, a vida espiritual. A questão toda aqui, finalizando essas observações, é que quando nós, de fato, trabalhamos bem o despertamento, o nascer de novo da proposta do Evangelho do Cristo, nós encaramos e passamos a ver a própria morte e a continuidade da vida no plano espiritual como uma consequência já de atitudes, hábitos e condicionamentos novos que nós tenhamos trabalhado durante a encarnação. Porque a questão toda aqui, e para todos os espíritas há uma diferença muito grande em relação às doutrinas cristãs, é porque nós somos chamados a começar a experiência de perspectiva de vida espiritual durante a encarnação. Não é durante a encarnação viver como espírito encarnado e após a encarnação vai viver como espírito desencarnado. Não, a perspectiva de imortalidade, que foi o alvo da missão do Cristo,
é vivenciar, quer no corpo ou fora do corpo, a perspectiva consciencial de eternidade. Então, as nossas ações, aquilo que de fato a gente começa a estabelecer como metas durante a encarnação, tem a ver com a vida espiritual. E a gente sabe que nos trabalhos desenvolvidos nas casas espíritas é onde há uma espécie de treinamento prático disso. Porque nós vimos para o centro espírita sem que haja, em termos materiais, nenhuma espécie de ganho. Aliás, na maioria das vezes a gente investe o dinheiro nosso nas atividades espíritas. Longe de a gente ter alguma retribuição material, a gente disponibiliza tempo e muitas vezes valores para divulgar e vivenciar a mensagem espírita a partir da casa espírita. Ora, isso é um treinamento, tal como Emmanuel aqui coloca, de estar vivenciando ações na experiência física que objetiva ou que encerra uma preparação para a vida espiritual. Então, poderíamos dizer que todas as atividades na casa espírita já é esse exercício de treinamento de estarmos, mesmo durante a encarnação, trabalhando com metas e objetivos para lá do corpo físico. E quanto mais nós nos engajamos em atividades onde recursos de tempo e de valores materiais a gente predispõe para o trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais nós estaremos trabalhando de uma forma intensa os valores conscienciais do espírito imortal. Isso, claro, que vai se dando de uma forma natural, espontânea e que, sem que a gente se perceba, na medida que assume mais compromissos com a casa espírita, mais reuniões, mais atividades, mais isso, por trás de tudo isso está um trabalho espiritual paulatino que está em pleno andamento no psiquismo nosso. Então é esse o objetivo que Emmanuel aqui coloca no final quando diz que essas ações encerram-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. A questão que muitas vezes falta, e nós sempre lembramos isso, é que é preciso exercermos as atividades, os estudos, os trabalhos nas casas espíritas, com a consciência desperta nessas atividades, para não fazer elas como mecanismo de hábito ou de condicionamento. Porque aí a gente perde, em termos de essência, um valor imenso que é vir na casa espírita, estar trabalhando na casa espírita consciente daquelas ações e atitudes que estão totalmente voltadas para os valores espirituais. Porque há um mecanismo de condicionamento antigo nosso que era de ir para a igreja, ir para reuniões ou cultos religiosos por formalismo, por hábitos, né, por condicionamentos. E no movimento espírita a gente é chamado a superar isso. E aí para as atividades com consciência daquele momento que está vivenciando uma atividade espiritualizante, como nós estamos aqui reunidos. Então vamos entrar no nosso tema, que é incorporação, a conclusão, capítulo 16 do livro Missionários da Luz. Paramos aqui, eu trouxe o último slide, nós havíamos analisado uma boa quantidade, trouxe o último para que a gente, a partir dele, encaminhe com os demais. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais. Dionísio é o espírito desencarnado que iria se comunicar através da médium Otávia, não é isso? Então, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena
e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Então a médium Otávia, vejam só, mesmo sendo uma médium de psicofonia, uma médium ostensiva, quando ela estava sob a aproximação do espírito de Dionísio, ela tinha ideias e pensamentos que possivelmente muitos de nós poderíamos ter e achar que era criação da mente. Né? De estar lembrando de fulano de tal que desencarnou e que era um trabalho do espírito ou não. E naquele momento ali, em que muitas vezes se acha que é apenas criação da mente, na verdade está havendo um contato de natureza mediúnica, como estava se dando com a Otávia. E ela imaginava nesse contato, de uma forma figurativa, e a lembrança que para ela era aparentemente imaginária. Mas, na verdade, ela estava tendo ali já um contato preparatório para a comunicação mediúnica que iria haver no dia seguinte. É quando o dono da casa, o esposo de Otávia, chega, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que mergulhávamos, André comenta. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito, os acompanhantes, o grupo que acompanhava ele. Nós destacamos esse ponto para dar sequência ao estudo desse capítulo por duas questões que são relevantes. Primeiro, a dificuldade que Otávia tinha no exercício da mediunidade, porque o esposo não era espírita e, muito pelo contrário, ainda criava muitos problemas para ela exercer a mediunidade. Apesar de que, quando nós lemos o capítulo, sabemos que os filhos já eram adultos, já tinham sido, como até a amiga dela diz, criados e educados por Otávia, já que o marido para isso não servia. E, além do mais, o nível de desequilíbrio emocional e moral dele, que fazia com que interferências espirituais criassem embaraços ao trabalho mediúnico de Otávia. Então, veja, se por um lado a gente percebe essas dificuldades que ela passava, por outro lado, aqueles que trabalham em reunião mediúnica, ou até mesmo que venham a trabalhar, que têm uma família espírita, ou que não estão mais sob o jugo dessas problemáticas que Otávia tinha, tem que erguer as mãos para o céu e agradecer. Porque a gente sabe, até por experiência própria, que nos lares não espíritas, aonde um ou outro assume compromissos com a casa espírita e principalmente na área mediúnica, vai enfrentar normalmente uma série de dificuldades. Porque aquele cônjuge ou aquele parente que de uma certa forma tenha um poder de influência dentro de casa, ele vai criar problemas, normalmente. Antes poderia nunca criar, mas agora que a pessoa assumiu um compromisso na área da mediunidade, facilmente esses problemas surgem. E aqui o outro ponto é que uma pessoa que habitualmente ela tem um comportamento emocional de desequilíbrio, ela não deixa de ter péssimas companhias espirituais. Normalmente nós nunca estamos sozinhos. E dependendo de nossos hábitos emocionais, de como a gente vive,
se tem uma ideia dos espíritos que habitualmente nos acompanham. Então, um homem com desequilíbrio, que era esse esposo de Otávia, as companhias espirituais dele não poderiam ser outras que não perversas, como André coloca aqui. Mais adiante tem aquela parte aonde eles atingem o vasto salão, né, de onde vai haver a reunião mediúnica, daquela oficina de espiritualidade, quando faltava precisamente 1/4 para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Aqui tem alguns pontos que também destacamos como muito importantes. O primeiro deles, as instituições espíritas que têm os trabalhos mediúnicos, o ideal, o correto, é que os trabalhadores cheguem para a reunião mediúnica pelo menos 15 minutos antes, normalmente. E tendo certeza de uma coisa, de que trabalhadores espirituais vinculados à reunião já estão no centro bem antes deles, preparando o ambiente, estabelecendo muitas vezes toda um equipamento que vai facilitar amparo e assistência espiritual durante o trabalho. Então, André aqui lembra que quando eles chegam lá no salão da reunião, 15 minutos antes, já haviam numerosíssimos trabalhadores lá e espíritos vinculados às atividades que iam ser realizadas. É como normalmente ocorre nas reuniões espíritas, nos centros espíritas, nas reuniões, sobretudo, mediúnicas. Alexandre determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral de Otávia, proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata e mais adiante diz, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e o intestino, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Veja, todo esse cuidado que a espiritualidade teve com o equilíbrio orgânico de Otávia nos é mostrado nas obras espíritas que tratam da mediunidade como sendo frequentes. Isso aí não é um caso de exceção. Normalmente os médiuns, quando vão para a reunião mediúnica, têm um amparo e uma assistência espiritual para que fisicamente, organicamente, eles estejam mais harmonizados possível. E aí, no caso de Otávia, depois da truculência que o esposo deu início, ela saiu de casa meia problematizada, como é normal. Mas aí, antes de começar o trabalho mediúnico, ela recebe toda uma assistência para que ela esteja o melhor possível. Terminada a oração e levada a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que começou a utilizar-se das possibilidades dela. Aqui é detalhado para nós os passos que normalmente ocorrem numa reunião mediúnica. Primeiro, a questão da utilização da prece, da oração preparatória para o trabalho que vai se iniciar, porque, como nós vemos, é um trabalho onde, sobretudo, o direcionamento, o êxito do trabalho tem a ver com a espiritualidade. E para que o grupo sintonize com as propostas da espiritualidade, a oração é o primeiro passo.
inclusive como aqui é colocado, e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente. O ambiente da reunião mediúnica, antes de começar o trabalho, ele é objeto de uma ionização, de uma limpeza psíquica, fluídica, magnética, para que ali esteja da forma mais equilibrada possível o campo para o tratamento espiritual que vai haver durante a reunião. É como a asepsia que num quarto de operação em um hospital é feito em relação à limpeza, ao cuidado inclusive com o ar do ambiente, semelhante ao cuidado que a espiritualidade tem com o local da reunião mediúnica. E aí diz, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial. Otávia se desdobra à semelhança do que ocorre conosco, em parte, quando nós vamos dormir. O médium, ele entra em concentração e naquela concentração ele tem o que nós chamamos de transe. O transe tem uma certa semelhança com um estado de dormência ou semidormência, onde o espírito do médium consegue deslocar-se com o perispírito um pouco do corpo para que haja comunicação mediúnica. Essa comunicação se dá perispírito a perispírito. Sempre é bom a gente enfatizar que não é o espírito do médium que sai do corpo dele e o outro espírito entra dentro do corpo do médium, mas que o médium, pela própria faculdade mediúnica ostensiva, ele se desloca do corpo físico para facilitar o acoplamento com o espírito que vai se comunicar através dele. Continuando. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam. Então havia, nessa saída de Otávia do corpo, uma distância reduzida. Ela estava próxima do corpo, para em qualquer espécie de emergência, ela retornar ao uso de suas faculdades. E depois diz que, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam. Então, ali estava, de fato, se dando o fenômeno mediúnico autêntico. Mesmo que o conteúdo do que era dito através de Otávia sofresse o impacto da influência do psiquismo dela. Porque, na verdade, à luz da doutrina espírita, não existe comunicação mediúnica, psicofônica, 100%. 100% é o espírito que está se comunicando. Não. O espírito tem que utilizar material que está no psiquismo, na mente do médium, e naturalmente o que ele vai dizer ou escrever vai ter um certo impacto das características do médium. Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes.
Aqui, mais uma série de observações importantes para o entendimento do texto. O primeiro dele é de que os característicos naturais do médium, que têm a ver com o seu crescimento mental, fortaleza e receptividade, diz respeito exatamente ao fato de que, quanto mais o médium é equilibrado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, em termos morais, mais ele oferece amplidão de possibilidades para que o espírito se manifeste o mais natural possível. Mas vejam, aqui fica inclusive o incentivo que todos nós recebemos reiteradas vezes da doutrina espírita de aumentar o nosso conteúdo de estudo. Aqui, quando fala de crescimento mental, tem a ver de quanto o médium ele é mais ou menos instruído em relação à vida espiritual, em relação à própria mediunidade, né? As questões ligadas a fluidos, às vibrações, às energias. Quanto mais o médium tem esclarecimento nisso, mais ele vai apresentar equilíbrio, solidez e segurança para o espírito que vai se comunicar através dele. Inclusive, como diz aqui no final, não houvesse isso, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento. Então, o que é que nós vemos? E deduzimos, mesmo numa reunião mediúnica sob alta influência espiritual, o dever e o direito que o próprio médium tem sobre o seu corpo é alvo de proteção e de cuidado pela espiritualidade. Como aqui é colocado, a casa física dela, o corpo físico, era seu templo e urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. Aqui nós lembramos, inclusive, em relação a essas expressões desequilibrantes, o fato pelo qual as reuniões mediúnicas nos centros espíritas são feitas a portas fechadas, onde normalmente a incidência da luz é reduzida para facilitar as interferências espirituais durante a reunião e para acautelar e proteger os médiuns de alguma interrupção súbita dos trabalhos. Do tipo, se não fosse a reunião feita a portas fechadas, de repente alguém acessar o centro espírita e entrar na reunião de forma súbita. E no momento em que o médium está nessa situação de psicofonia, em termos emocionais e fluídicos, ele está num nível muito delicado, aonde um barulho forte, aonde uma luz forte que entrasse deixaria o médium num atordoamento muito desequilibrante. A semelhança de, por exemplo, alguém que está dormindo num sono profundo e é acordado de forma súbita. A pessoa acorda, o coração disparado, né? e atordoado sem saber nem o que está vendo. Durante o transe mediúnico, o médium está mais ou menos nessa situação. E por isso é que há todo o cuidado nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Entre nós prevalecia o controle,
a disciplina, autodomínio entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam Dionísio homem, pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. Eis a problemática que começa a haver durante a reunião, né? Que aquele grupo esperava que quando viesse a comunicação mediúnica de Dionísio, fosse do jeitinho que ele estava antes de desencarnar. Por isso às vezes surgem tantas dúvidas, né, Sara? Exatamente. Colocam tanta questão, né? A veracidade da comunicação, né? As pessoas não levam em conta muitas vezes de que a própria desencarnação em si mesma já provoca um choque grande de valores para o espírito. Ele adentra no mundo espiritual, começa a haver uma mudança de perspectiva em relação ao que ele achava antes. E as pessoas na Terra, às vezes depois de passado meses ou até anos, querem que o espírito se comunique no nível de preocupações ou de natureza que esse espírito tinha antes da desencarnação. E aí isso gera, muitas vezes, as dúvidas, que a gente inclusive vê nesse caso, totalmente infundadas, por pessoas que participavam da reunião e que, de certo modo, a gente pode deduzir mesmo, não eram muito estudiosos da doutrina espírita, não. Infelizmente, a gente sabe, também por experiência pessoal, que muitas vezes nas reuniões mediúnicas há muitas pessoas que participam nos centros espíritas e que são avessas a estudar ou até mesmo participar de reuniões de estudo. E aí, quando olha, é um atestado de incapacidade de confiança, de segurança no que acontece durante a reunião. Então, voltando aqui ao texto, o Dionísio vem se apresentar, mas não é o mesmo Dionísio. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. É doloroso a situação e o esforço que o espírito fez. Porque não é porque estava desencarnado que não tinha sentimentos. Mas, por outro lado, ele sabia que se desse vazão a esses sentimentos, geraria desequilíbrio nos familiares. E por isso é que ele fez todo esse esforço de contenção. E imprimindo também no teor da mensagem o máximo que ele poderia dar de dignidade, de mensagem elevada à família. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. Ou seja, veja, do ponto de vista espiritual, os espíritos fizeram a parte deles da melhor forma possível. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Isso é muito importante, né? Mas a pequena congregação de encarnados demonstrou que realmente não recebeu a dádiva como deveria desejar. E a gente vai ver, né, depois que, mesmo tendo havido esses elementos de identificação pessoal, eles foram destoados ou desmerecidos. Porque eles queriam comprovações bem individuais e pessoais. Na verdade, o espírito comunicante, ele de fato trouxe, como o texto deixa bem claro, esses elementos de comprovação. Mas, como a gente vai ver, não foram suficientes para a maioria.
Interrompida a concentração mental, com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes, isso é assim, 20%, 80% não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Porque esses aí realmente estavam em sintonia, em termos espirituais, com o comunicante. Os outros estavam em sintonia, sabe com quê? Com eles mesmos. Os filhos que não acreditaram só estavam pensando neles, nos problemas que eles estavam passando e que queriam que o pai trouxesse soluções. Quer dizer, quando a pessoa está fechada no egoísmo dela, aí é mentira, eu não acredito, não tem nada a ver. Porque eles não estavam interessados no pai, estavam interessados neles. Queriam a solução dos problemas. Exatamente. Então, a grande maioria, 80% que estavam lá, não acreditou não. 80% que estavam participando da reunião de forma egoísta. Só isso. Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Isso é um dos comentários. Tem vários, eu separei só no outro aqui. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida pessoal. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Veja, a particularidade era se atendesse às questões pessoais que essa pessoa tinha levado. Porque ele evidenciou provas, só que não foi as provas atinentes a corresponder às expectativas daquelas pessoas. E aí ele coloca logo que é uma pretensa incorporação, ou seja, Dionísio estaria enganando, seria uma mistificação. Já que ela conhecia os pormenores da vida passada e tal, mas a gente sabe que, na verdade, houve uma comunicação autêntica. O problema da mediunidade, e aí tem outro comentário, mais desequilibrado ainda. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Aqui a gente vai questionar 2 pontos que é bem importante. O primeiro deles é que a mediunidade ela não pode ser vista como um problema para a doutrina. Na verdade, a mediunidade foi e é o canal pelo qual surgiu a própria doutrina espírita. Então, por si só, a mediunidade não é problema. O que é problema e está ligado à mediunidade é a obsessão. A obsessão realmente, tanto do ponto de vista espiritual ou humano, de encarnado para encarnado, é um grande problema na prática da mediunidade, inclusive. Mas a mediunidade por si só, ela é a porta pela qual nós podemos receber a religião ao longo da história da humanidade. E muito mais agora com o Espiritismo. E outro ponto aqui absurdo é quando ele diz o seguinte: o animismo é uma erva daninha em toda parte. Realmente, esse cidadão, que inclusive o texto coloca como sendo alguém muito metido a entendido, na verdade, ele tinha relativo entendimento, porque a maioria tinha plena ignorância. E na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Como a maioria ali não era dada a estudar, ele, com o estudo ralo que tinha, era tido como
o sabidão. Mas, na verdade, a gente vê que ele tinha um conhecimento muito imperfeito. Porque o outro lado que ele mostra aqui de errado é quando ele diz que o animismo é uma erva daninha. Animismo nem é erva daninha, e aquilo que ele supunha ter sido falso na Média Otávia não seria animismo, seria, na verdade, outra problemática que é estudada no livro dos médiuns, que é a mistificação. Animismo não pode ser confundido com mistificação. A mistificação é quando um médium recebe um espírito que se passa por outro espírito e não é identificado, e dá a comunicação como sendo ele sem ser. Aí, no caso mesmo de Otávia, se tivesse havido um espírito mentiroso se comunicando através dela e dando a entender que era o Dionísio, aí era uma mistificação. Mas aqui ele chamou de animismo. Que animismo? Animismo, como a gente entende e estuda no próprio livro dos médiuns, é quando o próprio espírito do médium se comunica, dando uma aparência de psicofonia, quando na verdade é um lado da personalidade do inconsciente do médium que emergiu e se expressou. Mas isso não é mistificação, não é mentira ou engano, e não é erva daninha coisa nenhuma. Na verdade, a grande maioria dos médiuns passaram por uma fase transitória entre animismo e mediunidade, até que a mediunidade, em termos de estabilidade e permanência, se fixou mais. Mas o animismo, ele é positivo, longe de ser uma erva daninha. Então, e no final ele diz: nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Na verdade, quem estava muito enganado era ele em relação ao que falava. Porque as questões de ordem mediúnica, para aqueles que estudam a doutrina espírita, principalmente Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e depois as demais obras acessórias, não existem esses enganos, não. Existe muita clareza, muita instrução e orientação. Aqui eu separei, o último slide que eu trouxe é esse aí. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessado em servir com amor na causa do bem. Então, nessa reflexão que André traz para nós, é justamente para trazer a conscientização de que o trabalho mediúnico na casa espírita é um trabalho de desdobramento, de esforço, de renúncia, de abnegação. E isso aí, para aqueles que participam de reunião mediúnica, distanciados do estudo e da sensibilização do que ali acontece, melhor seria não participar. Nesse grupo aí mesmo, que é narrado o capítulo, a gente nota que a maioria deles estavam bem afastados dos valores indispensáveis na prática da mediunidade. Bom, alguém tiver aí alguma dúvida ou pergunta desse tema? Se não, na próxima semana nós iremos iniciar o capítulo 17, que já se aproximando do término do livro, é o capítulo Doutrinação. Mas nesse que nós estivemos estudando hoje, é rico de informações para o exercício da mediunidade. Porque
Para a gente ter uma ideia, eu não poderia esquecer de dizer a vocês, vejam, esses detalhes que nós comentamos aqui sobre o trabalho mediúnico e que são mostrados nos livros de André Luiz, não tem nas obras da codificação. Ninguém procure, por exemplo, no livro dos médiuns, como se organiza uma reunião de desobsessão. Vai ter um livro de André Luiz que tem o nome Desobsessão, com todas as orientações a respeito. Porque as obras básicas trataram do começo da doutrina espírita, aonde só mais adiante é que foram se afinando as reuniões doutrinárias, de estudo e de prática da mediunidade, como atualmente nós temos. Então, esses enfoques que a gente está vendo aqui, que estão nas obras de André Luiz, não estão no livro dos médiuns, nem no livro dos Espíritos, porque ele já vem dessas obras de Francisco Cândido Xavier, que é o desdobramento dos livros da codificação. Não é isso? Se alguém tiver alguma dúvida, observação, senão a gente pode até concluir a reunião um pouco mais cedo, ainda vai ter o passe, né?